Tudo certo. Eu queria falar um pouco sobre a teologia do coaching, né? E falar, né, do quão isso é problemático, né? Do quão isso é terrível, né? A teologia, né? O coaching dentro da teologia, né? O que é o coaching, né? O coaching é um processo definido como um mix de recursos que utiliza técnicas, ferramentas e conhecimentos de diversas ciências, como a administração, gestão de pessoas, psicologia, neurociência, linguagem ericksoniana, recursos humanos, planejamento estratégico e entre outras. A metodologia visa a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja pessoal, profissional, social, familiar, espiritual ou financeiro. E qual é a função de um coach, né? De um coach, de um cara que trabalha lá, de um profissional. O processo de coaching é realizado através de sessões, onde um profissional chamado coach tem a função de estimular, apoiar e despertar em seu cliente o seu potencial infinito, para que conquiste tudo o que deseja. Isso é a função de um coach, né? E o significado do coaching, o objetivo do coaching, né? O significado do coaching e o que ele quer levar, né, às pessoas que recebem esse tipo de coisa. Bem, coaching significa tirar um indivíduo de seu estado atual e levá-lo ao estado desejado de forma rápida e satisfatória. O processo de coaching é uma oportunidade de visualização clara dos pontos individuais e de aumento da autoconfiança, de quebrar crenças limitantes, para que as pessoas possam conhecer e atingir o seu potencial máximo e alcançar suas metas de forma objetiva e principalmente assertiva. E vamos lá. Qual é o problema disso dentro de uma visão cristã e teológica? Na visão bíblica, isso é absurdamente uma loucura, pois estará colocando o ser humano no centro de tudo, o homem no centro de tudo. Vai mostrar que o homem é especial, que pode conquistar tudo com a força dos seus próprios braços, sendo que tudo que o ser humano sabe fazer por si mesmo é pecar contra o Deus vivo. E o maior problema disso é de que não vai mostrar o quão o coração do ser humano, o nosso coração, é vil e perverso por termos rejeitado ao nosso Criador, por termos cuspido na cara dele e pelo nosso eu, pelo nosso coração, por nós mesmos, amarmos o pecado e as trevas e continuamente querer deixar Deus de lado. E o problema do coaching na pregação do evangelho. Bem, o problema do coaching nas pregações é de que nunca irá apontar para o pecado do homem e para a maldade que há no coração do ser humano, de todos nós, e nunca vai chamar o homem ao arrependimento. Alguns exemplos de pregações como essa, né? Deus é contigo, Deus fará algo grande na sua vida, Jesus te ama, você é especial, você é o centro de Deus. Então veja que pregações como essas, direcionadas a homens inimigos de Deus, que pecam deliberadamente e não estão nem aí, são mensagens de estímulo e nunca sobre a verdadeira esperança que é em Cristo Jesus. E muitos desses que escutam esse tipo de pregação e não tem seu pecado confrontado e nunca é chamado ao arrependimento, eles vivem assim: Deus é comigo, mas amo o pecado e não tem uma vida de arrependimento sincero. Eu sou mais do que vencedor, mas continua pecando como se não fosse nada. E aquele mais, eu sou mais do que vencedor, é outra situação, né? O que Paulo está querendo dizer ali, que ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus, em todas as coisas. Então,
quando ele veio à fé e se arrependeu, ele é mais do que vencedor em todas as coisas, no sofrimento, em tudo, sabe? Né? Porque ele veio à fé e Cristo, não é mais ele que está vendo, é Cristo Jesus. E vários outros exemplos de como é a vida dessas pessoas que estão em trevas e na mentira. O homem faz de tudo para viver longe de Deus. Inventa várias coisas para pecar em paz. E sempre se esquece que o verdadeiro amor de Deus é muito mais superior a todas essas coisas. Bem, a mensagem do Evangelho é esta. Mesmo Deus, sabendo que a sua criação o abandonou, se apegou ao pecado e às trevas, ele dá chance para que os homens se arrependam genuinamente de seus pecados e venham à fé. Pois se Deus não nos amasse, ele não mostraria a podridão que há no nosso coração. Ele não mostraria que o inferno é o nosso destino, por termos o rejeitado. Mas é nisso que ele mostra o seu amor e sempre aponta para Cristo Jesus como esperança para todos os homens que se arrependerem de seus pecados e vierem à fé. O ser humano é louco por achar que viver em pecado é melhor e que não vai acontecer nada, e por simplesmente rejeitarem a esperança que é em Cristo Jesus. O ser humano é louco por sempre culpar a Deus por todo o caos e desgraça que há no mundo, mas sempre se esquecem que são os verdadeiros vilões da história e que no fim das contas tudo isso prova que Deus existe. A maldade do homem prova que o Senhor existe, porque todo o caos e desordem que há no mundo é tudo fruto da rejeição, do abandono e do esquecimento que a humanidade fez contra o Deus, né, que o Deus que nos fez. Em Cristo, somente em Cristo há esperança. Pena que os homens não estão nem aí. Pena que muitos não estão nem aí para isso. Mas lembre-se que em Cristo Jesus há esperança. E tudo que você deve fazer para ser salvo é se arrepender de seus pecados genuinamente e vir à fé, pois Deus é fiel e justo para te perdoar e te salvar. Basta que você se arrependa e venha à fé, pois o verdadeiro amor de Deus é muito mais glorioso e muito mais verdadeiro e muito mais saudável do que essa mentira que é contada em muitas igrejas e em muitos lugares por aí.